Boa tarde, tudo bem? Essa aula é para o pessoal que está fazendo o curso preparatório para o concurso público de Tendu, da área de educação, tá? Serve para professor 1, professor de educação física, professor de artes, professor de inglês, enfim, para supervisão, orientação. Então, o que a gente vai falar é o BNCC, a gente vai começar a falar, e o conceito inicial e as competências do BNCC. Então, o que é o BNCC? Tá? Ele é a Base Nacional Comum Curricular, né? É um documento, cria normas, então é um documento normativo, né? Por isso a questão de normas, define o conjunto integral, orgânico, né? Das aprendizagens essenciais que tem que ter na educação. Então, ao longo dos cursos, Fundamental 1, Fundamental 2, Médio, né, ele cria na educação básica, do infantil até lá o final, da creche até o final, as coisas que o aluno tem que aprender no básico. Então, das etapas iniciais da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, PNE. É um documento, por ser um documento, ele é embasado em lei. Então, a Lei de Diretrizes Básicas, no seu primeiro artigo, determina a construção desse documento que cria diretrizes, parâmetros, mas ele dá margens para inclusão de espaços mais regionalizados. Isso nós vamos ver mais para frente. Então, está orientado pelos princípios éticos, políticos, estéticos, tá? Assim como eram os antigos PCNs de 1997. Ele é baseado em integração, construção de conhecimento justo, democrático, incluso, fundamental nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Como são diretrizes curriculares, são normas, né, passam a vigorar de acordo com as adequações regionais, tem um caráter normativo, tem um caráter estrutural e que dá um certo padrão para a educação, né, ao longo da aplicação da mesma no território nacional. No BNCC, o BNCC é baseado em 10 competências. E ele define aqui, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais. Perceba que não é mais só aquele aluno que vai aprender cognitivamente. Ele tem que ser um aluno trabalhar também socioemocional e com muita prática. Né? As habilidades que ele tem que desenvolver têm que ser as práticas cognitivas e socioemocionais. Não adianta a gente pensar que o aluno vai aprender somente o cognitivo, somente o conhecimento teórico. Vai ter que praticar esse conhecimento e também vai ter que se inteirar com os outros alunos, com os seus pares, com os professores, com a sociedade de modo geral. Aplicando atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana no pleno exercício da cidadania e no mundo do trabalho. As competências gerais da educação básica, quais são? São 10, e é isso que a gente vai trabalhar aqui. Valorizar e utilizar os conhecimentos. Olha, valorizar e utilizar os conhecimentos. O bacana é que não fica numa narrativa crítica pela crítica, mas ele acentua a importância histórica, construído no mundo, praticado no mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade. Colaborar com a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. No segundo verbo, aqui no segundo objetivo, né, vocês podem observar, exercitar a curiosidade intelectual. Exercitar a curiosidade intelectual com abordagens das ciências. Muito bacana esse número 2, corrobora com o número 1. E diz o seguinte, incluindo a investigação, reflexão, análise crítica, a imaginação e a criatividade. Criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses,
formular e resolver problemas e criar soluções. Nós temos hoje alunos e até adultos fazendo comparações, analogias, então, chegando a um conceito a partir do nada, a partir do que ele acha. Mas o que ele acha pouco importa. Se ele não fundamenta, se ele não investiga, se ele não é criativo, se ele não imagina de forma junto com as ciências e não a partir da cabecinha dele, não adianta nada. Então, o BNCC vem para isso, vem para criar alguns itens que são essenciais. O número 2 é perfeito. 3. Valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas, culturais, diversidade cultural, as locais e mundiais, e também participar de práticas de diversidade de produção artístico-cultural. Aqui é uma valorização na cultura e a sua diversidade. Não ficar só naquilo que um grupinho quer. Não ficar só naquilo que a maioria quer, mas entender o todo, todos os grupos, um, outro, é sistêmico esse pensamento. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, motora, libras, escrita, corporal. Então, a verbal, utilizar diversas linguagens dentro do que se espera verbalizando, utilizar as linguagens corporais, né? Desenvolver isso no aluno, corporal, visual, sonora, digital, artística, matemática, ciências, etc. O cognitivo também está aqui mais para baixo. E, lembrando, levar em conta as experiências partilhadas com os alunos, no sentido que levem ao entendimento mútuo. Isso aqui é muito freiriano, né? Você entender de onde o aluno veio, do que ele conhece, para poder ensinar e esse aluno poder aprender e contribuir com a sua cultura já aprendida. Compreender, utilizar e criar. Criar também, produzir, poderia ser o verbo. Tecnologias digitais de informação e comunicação, de forma crítica, significativa, reflexiva, na ética das diversas práticas sociais. O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que BNCC. E o aluno vai fazer também, tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, sempre construindo no parâmetro científico, tá? Com base científica, não formado a partir do que eu penso, mas formado a partir dos autores, a partir dos textos dos autores, né? Para chegar a uma conclusão a partir de uma fundamentação, e não da crítica pela crítica daquilo que eu penso. Eu acho que é isso e pronto. Não, eu tenho direito à opinião, desde que eu fundamente. Senão fica a opinião meramente ao acaso. Uma opinião, ela só tem validade, né? E aí não sou eu que acho. E isso é fundamental entender. Uma opinião, ela só tem validade a partir de sua fundamentação. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Novamente, o sexto. O sexto aqui, ele impõe um caráter de valorização da liberdade, da autonomia, da consciência crítica, da responsabilidade. Bem freiriano o pensamento também. 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. É uma justificativa de todos os outros. É importante entender, formular, negociar, defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional ou global, com posicionamento ético, e não a partir só do que eu acho, em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros, do planeta. Esse, eu vou chamar de objetivo, é importantíssimo. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional. Não só da física, mas também emocional. Não só da emocional, mas também física. Mente sã, corpo são. Pensamento, né, do criador do judô, Jigoro Kano. Então, mente sã, corpo são. Você cuidar da saúde física e emocional, mental também. Né? Apreciar-se e cuidar da sua saúde física e mental. Emocional, perdão. Compreendendo-se na diversidade humana. Entendendo que existem diferenças, que existe o gordo, o magro, o negro, o branco, o chinês, o japonês,
alemão, coreano, etc. E que o brasileiro é uma junção disso tudo, não é um só. Né? Importantíssimo. Com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Vamos para o 9, exercitar empatia, diálogo, resolução de conflitos e cooperação. Resolução de conflitos e não criar mais conflitos. Resolver os conflitos. Nós já temos gente para criar conflitos demais. O tempo todo. Nós criamos conflitos, né? Mas resolver pouca gente que faz. Então, desenvolver isso no aluno o tempo inteiro. Fazendo-se respeitar, promovendo respeito a outros, direitos humanos, com acolhimento e valorização das diversidades de indivíduo. O indivíduo que tem aprendizado diferente. Né? Entender que seu colega é diferente do outro. E é diferente de você. E que você não é a verdade absoluta. Né? Então, grupos sociais, seus saberes, identidades culturais, entender que tem culturas diferentes, potencialidades sem preconceito de qualquer natureza. Agir pessoal e coletivamente com autonomia. Autonomia, pedagogia da autonomia, responsabilidade, flexibilidade, paciência e determinação, resiliência, coletivamente, não individualmente, tomando decisões com base em princípios éticos democráticos, ouvir todo mundo e falar também, mas principalmente ouvir todo mundo, inclusos sustentáveis e solidários, agir de modo sustentável, solidário, muito importante. E aqui a gente termina, né, essa primeira aulinha para vocês, que foi BNCC, conceito inicial e suas 10 competências, que ali eu pus como objetivos, né? E traz os verbos para dizer quais são as competências da BNCC. Importantíssimo, tá? A gente começa aqui e à medida que a semana for passando, eu produzo um segundo vídeo. Muito obrigado. Estudem para o concurso, anotem as 10 competências e vão tirando suas dúvidas pelo site tudoegeografia.com. Um abraço. Até mais.